Olá, pessoal! O assunto dessa aula será análise estática comparativa. Veremos agora os conceitos de taxa de variação e de derivada. Conferimos na última aula como podemos fazer análise estática comparativa, resolvendo diferentes conjuntos de equilíbrio ou usando a ferramenta gráfica. Concordamos que era uma tarefa trabalhosa. Por esse motivo, estamos buscando uma ferramenta que permita realizar a análise de forma mais direta. Essa ferramenta é o quociente de diferenças. Dada uma função y igual a f de x, podemos calcular a taxa de variação média de y em relação a x. Vejamos um exemplo. Todos conhecem o Usain Bolt. Ele estabeleceu o recorde mundial dos 100 metros em 2009 com o tempo de 9,58 segundos. Vamos chamar a distância percorrida de y e o tempo gasto de x. O ponto no gráfico marca a distância percorrida de 100 metros em 9,58 segundos. Se quisermos saber qual a distância média percorrida por segundo, ou seja, a velocidade média de Bolt, que é a taxa de variação da distância em relação ao tempo, podemos usar o quociente de diferenças. Se dividirmos a distância percorrida, 100 metros, pelo tempo gasto, 9,58 segundos, obteremos a velocidade média de 10,44 metros por segundo, ou 37,58 km por hora. Esse cálculo equivale a calcular a inclinação da reta. Calculamos a taxa de variação, nesse caso a velocidade média para todo o percurso. Mas a velocidade deve ser menor nos primeiros metros até atingir a velocidade máxima. Para calcular a taxa de variação em qualquer intervalo, podemos utilizar a seguinte fórmula, onde x0 é o valor inicial de x. Para nosso exemplo, y é a distância percorrida que depende do tempo gasto, x. Para calcular a velocidade média de todo o percurso, precisamos conhecer os componentes da fórmula do quociente de diferenças. x0, o tempo inicial, é zero, quando a corrida começa. Δx, a variação de tempo, é a diferença entre o tempo final, de 9,58 segundos, menos o tempo inicial, que é zero. F de x0 é a distância percorrida no tempo inicial. Com 0 segundos de corrida, sabemos que Bolt percorreu 0 metros. F de x0 mais Δx é a distância percorrida entre o tempo inicial, 0, e o tempo final, 9,58 segundos. Sabemos que com o tempo de 9,58 segundos, o Usain Bolt correu 100 metros. Agora já conhecemos todos os elementos da fórmula da taxa de variação. Ao substituir os valores na fórmula, chegamos ao mesmo resultado, 10,44 metros por segundo. Agora, vamos voltar ao gráfico de desempenho do Usain Bolt, na corrida em que foi estabelecido o atual recorde mundial. Acrescentamos o desempenho em toda a corrida, e com o quociente de diferenças, podemos calcular a velocidade média em qualquer intervalo que desejarmos. Vamos fazer isso para o primeiro e o último trechos da corrida, para compararmos com a velocidade média de todo o percurso. Essas são as variações de tempo e distância desses trechos. Aplicando o quociente de diferenças, obtemos os seguintes resultados. Vimos que a velocidade média de todo o trecho era de 37,58 km por hora. No primeiro trecho, na largada, a velocidade é de 24,91 km por hora. Já no trecho final, ela chega a 43,37 km por hora. Observe a diferença de inclinação das retas nos diferentes trechos. Usando a fórmula do quociente de diferenças, podemos calcular a taxa de variação para qualquer intervalo. Vamos aplicá-la para os trechos inicial e final. O tempo inicial do primeiro trecho é zero, enquanto que o tempo inicial do último trecho é 7,92 segundos. A variação de tempo é de 2,89 segundos para o trecho inicial e de 1,66 segundos para o trecho final.
A distância percorrida no tempo inicial do primeiro trecho é de 0 metros e no tempo inicial do último trecho é de 80 metros. A distância percorrida no final do primeiro trecho é de 20 metros e no último trecho é de 100 metros. Agora já conhecemos todos os elementos da fórmula da taxa de variação. Ao substituir os valores na fórmula, chegamos aos mesmos resultados: 6,92 metros por segundo no trecho inicial e 12,05 metros por segundo no trecho final. Vimos como calcular a taxa de variação para diferentes intervalos, mas isso deu um pouco de trabalho. Podemos usar a fórmula do quociente de diferenças para calcular uma função para a taxa de variação média. Assim poderemos saber as taxas de variação mais rapidamente. Como exemplo, usaremos a função geral y igual a 5 mais x ao quadrado. Nesse caso, não definimos agora qual será o valor inicial, então deixaremos x0 ser igual a x0 mesmo. Depois, ele poderá ser qualquer valor que quisermos. Pelo mesmo motivo, deixaremos a variação ser ΔX igual a ΔX. O valor da função em x0 é obtido substituindo o x por x0. O valor da função em x0 mais ΔX é obtido ao substituir o x por x0 mais ΔX. Ao resolver o produto notável, ou seja, a expressão x0 mais ΔX ao quadrado, obtemos o termo mais à direita. Substituindo agora os termos na fórmula do quociente de diferenças, obtemos o seguinte. Tome cuidado com o sinal negativo que multiplica o termo mais à direita. Podemos agora cortar os termos comuns, o 5 com o menos 5 e o x0 ao quadrado com o menos x0 ao quadrado. Agora, como o ΔX aparece no numerador e no denominador do quociente, podemos cortar o quadrado do ΔX no numerador e também o ΔX associado com o 2x0. Finalmente, obtemos uma fórmula geral para calcular a taxa de variação da função y igual a 5 mais x ao quadrado em qualquer intervalo que desejarmos. Vejamos dois exemplos. Vamos calcular a taxa de variação quando x está no intervalo de 4 a 6 e no intervalo de 10 a 12. Para isso, basta aplicar a função que calculamos. No primeiro intervalo, sabemos que x0, o valor inicial, é 4, e ΔX é 2, pois o intervalo vai de 4 a 6. O resultado é uma taxa de variação igual a 10, ou seja, para cada unidade adicional de x no intervalo de 4 a 6, o y aumenta em média em 10 unidades. No segundo intervalo, sabemos que x0, o valor inicial, é 10, e ΔX é 2, pois o intervalo vai de 10 a 12. O resultado é uma taxa de variação igual a 22, ou seja, para cada unidade adicional de x no intervalo de 10 a 12, o y aumenta em média em 22 unidades. Observe novamente a diferença de inclinação entre os dois intervalos. Veremos agora o conceito de derivada, e para isso continuaremos utilizando nosso último exemplo e o quociente de diferenças. Como vimos, com o quociente de diferenças podemos calcular a taxa média de variação em qualquer intervalo. Imagine que queiramos saber a taxa de variação ou a inclinação de um ponto específico, como x igual a 4 ou x igual a 10. Isso não seria possível, pois a variação de x, ΔX, em um ponto específico seria zero, e não podemos ter divisão por zero, pois isso gera uma indeterminação. Para resolver isso, podemos fazer o ΔX ser um valor muito próximo de zero, mas diferente de zero. Aplicamos o operador de limite e fazemos o ΔX tender a zero. O limite do quociente de diferenças, quando o ΔX tende a zero, é chamado de derivada. A derivada calcula a taxa de variação instantânea, ou seja, ela calcula a taxa de variação em um determinado ponto. Vejamos o nosso exemplo. Aplicando o limite, a função da taxa de variação instantânea da função y igual a 5 mais x ao quadrado será igual a 2x0, ou 2x, uma vez que não temos mais valor inicial e final. Para nosso exemplo, temos agora a função da taxa de variação média e da taxa de variação instantânea.
Podemos agora calcular a taxa de variação no ponto x igual a 4, que é igual a 8, o que quer dizer que nesse ponto, para cada unidade de variação em x, y aumentará 8 unidades. Já para o ponto x igual a 10, a taxa de variação é igual a 20, ou seja, para cada unidade de variação de x, nesse ponto, o y aumentará em 20 unidades. Vamos resumir o que vimos até agora. Y igual a f de x é uma função, também conhecida como função primitiva. Δy dividido por Δx é o quociente de diferenças e mede a taxa de variação média de um intervalo qualquer. E dy dx, ou f' de x, que são formas mais compactas de indicar o limite do quociente de diferenças, é a derivada, ou a taxa de variação instantânea em um determinado ponto. Vejamos um último exemplo. A função de salários é bastante famosa na teoria econômica. Ela relaciona o salário por hora com a escolaridade. Usando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2009, obtemos a seguinte função de salários. Y é igual a 1,44 mais 0,06x ao quadrado. Primeiro, vamos calcular a função da taxa de variação média e a derivada. x0 será igual a x0 e Δx será igual a Δx, porque ainda não definimos para qual intervalo queremos calcular a taxa de variação. F de x0, a função de salários em x0, é obtida substituindo x por x0. O valor da função de salários em x0 mais Δx é obtido ao substituir o x por x0 mais Δx. Temos de resolver o produto notável. Não se esqueça que dessa vez o 0,06 está multiplicando o produto notável. Substituindo na fórmula do quociente de diferenças, obtemos o seguinte. Tome cuidado com o sinal negativo que multiplica o termo mais à direita. Podemos agora cortar os termos comuns, o 1,44 com o menos 1,44 e o 0,06 x0 ao quadrado com o menos 0,06 x0 ao quadrado. Agora, como Δx aparece no numerador e no denominador do quociente, podemos cortar o quadrado do Δx no numerador e também o Δx associado com 0,12 x0. Finalmente, obtemos uma fórmula geral para calcular a taxa de variação da função de salários em qualquer intervalo de escolaridade que desejarmos. Vamos calcular a taxa de variação média do salário no intervalo de escolaridade entre 12 e 15 anos de escolaridade, normalmente quando se cursa o ensino superior. Com x0 igual a 12 e Δx igual a 3, temos que nesse intervalo o salário aumenta em média em R$ 1,62 por hora a cada ano de escolaridade adicional. Ao escolher outro intervalo, de 9 a 11 anos, quando se cursa o ensino médio, a taxa de variação média cai para 1,26, indicando que o retorno da educação é maior para níveis mais altos de escolaridade. Agora, ao calcular a derivada, quando Δx tende a zero, o termo 0,06 Δx desaparece e a derivada da função de salários fica igual a 0,12 x0. É fácil verificar que a derivada no ponto onde a escolaridade é igual a 8 é 0,96 e no ponto em que é igual a 12 é de 1,44. Também é fácil de verificar que quanto maior o nível de escolaridade, maior será o retorno de anos adicionais de escolaridade. Essas, portanto, são as ferramentas de cálculo da taxa média de variação e da taxa instantânea de variação, ou derivada. A derivada será especialmente útil na análise estática comparativa. Gastaremos muito tempo aprendendo técnicas de derivação para calcular as derivadas de forma mais direta, sem recorrer ao quociente de diferenças. Como próxima atividade, temos o questionário 2, e até a próxima aula.